Boa tarde, meu nome é Yuri Rafael. Eu vou falar do meu PIBIC sobre caracterização isotópica de matéria orgânica e carbonato biogênico em unidades do Neoproterozoico superior no Brasil. Mais especificamente, os dados são da formação Sete Lagoas. Primeiro, o Neoproterozoico ocorreu há 540 milhões de anos. Ele foi o início da vida como a gente conhece hoje. Esse período do Permiano, próximo ao fim do Proterozoico, ocorreu momento de muitas mudanças climáticas, com condições muito particulares, inclusive de glaciações, que chegaram próximo à linha do Equador, e nesse cenário que apareceram esses primeiros seres macroscópicos. E vai ser nessa idade que a gente está pegando os nossos dados e fazendo o nosso estudo. Eu quero falar um pouco do ciclo do carbono, que existem dois ciclos, de curto prazo e de longo prazo. O curto prazo ele está abaixo de milhões de anos e o ciclo de longo prazo mais de milhões de anos, que vão depender de algumas condições de pH, temperatura e concentração do carbonato na água. O ciclo de curto prazo vai estar mais ligado ao metabolismo dos seres vivos e de como eles estão sintetizando o carbonato ou o carbono. E o ciclo de longo prazo ele vai ser ligado à própria sedimentação do carbonato, precipitação do carbonato. Então, é um ciclo que demanda mais tempo do que um ciclo de bactérias ou plânctons de deposição desse carbonato. Essa aqui são as lentes que apresentam a matéria orgânica, mais escurinho que é a matéria orgânica. É com esse tipo de amostra que a gente fez as análises para descobrir os isótopos e os valores deles. Foi usando um espectrômetro de massa que a gente fez esse estudo. Você tem que preparar a amostra, né, usando ácidos, você insere ele aqui, ele vai fazer uma razão entre os dois tipos de carbono e vai te dar um resultado. O delta C13 é um isótopo estável, não decai, e aí as variações dele que mostram as mudanças no fracionamento do carbono. Esses são os resultados que a gente teve. Essa tabela aqui, essa parte do delta C13 vai ser de matéria orgânica. Essa da esquerda aqui vai ser o delta C13 em sedimentos carbonáticos. Inclusive, esses valores aqui são os que a gente obteve de outro PIBIC que aconteceu com as mesmas amostras que a gente fez essa da matéria orgânica. Então, a gente reaproveitou esse material. E aqui está mais ou menos uma relação de onde eles estão na coluna estratigráfica, a metragem que eles estão. Então, você percebe que aqui eles estão partindo da base para o topo da seção. E aqui a gente vê o sinal que a gente tem dos isótopos na matéria orgânica. Os em verde são os que a gente pode utilizar, que deram bom sinal. E os em vermelho são os que deram baixo sinal. Só que apesar de darem um baixo sinal, a gente vê que eles mantêm uns valores próximos dos que têm bom sinal. Então, seriam dados que poderiam ser utilizáveis, mas que a gente não pode por conta de serem um baixo sinal. Aqui a gente fez um gráfico de dispersão e eu fiz uma reta de regressão, só que os valores não são correlatos. Então, a gente percebe que a variação de isótopos no carbonato de sedimentos não varia junto com a da matéria orgânica. Então, tem algum mecanismo que é independente dos dois. Então, não interessa a concentração ou a quantidade de isótopos que estejam nos sedimentos ou dissolvidos na água, que os dois estavam utilizando de fonte, a matéria orgânica não vai variar muito esses isótopos nela. Essa diferença entre os isótopos de delta C13 na matéria orgânica e no carbonato são normais, porque ambos têm diferentes tipos de fracionamento dos isótopos. Essa não correlação está ligada a gente não saber como funciona o metabolismo desses seres, né? Então é uma coisa muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Não tem como a gente dizer por que que essa variação não é ligada uma à outra, porque a gente está lidando com o metabolismo de um ser que varia muito, é muito complexo da gente falar. Ela varia com o clima, com a temperatura, como eu já disse nos slides anteriores. A gente tem que fazer mais análises. O laboratório esteve fechado nesse período por conta do Covid, ficou fechado e a gente não pôde fazer as mais análises. Mas agora até o final é provável que solte mais análises e a gente consiga mais dados. Então não tem como a gente dizer o porquê que isso não
subiu junto, mas já é um ponto de saber que não tem uma correlação, então não dá para você utilizar matéria orgânica para substituir os isótopos do carbonato. Obrigado.